A sua Bíblia na carta que Paulo apóstolo escreveu à igreja de Roma, para uma primeira leitura da palavra de Deus, das que eu pretendo fazer com vocês hoje pela manhã. O tempo, melhor dizendo, cooperando, compartilho a mensagem toda. Se não for possível, fica a parte 1 para hoje, parte 2 para a semana que vem, tá bom? De qualquer maneira, daí você fica convidado para retornar e escutar o restante, se não der, né, Diane? É assim que a gente faz. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre sacrifícios que agradam a Deus. Então, mais do que um tema, a mensagem é temática desta vez, mas sempre apoiado nas Escrituras Sagradas. Sacrifício é uma palavra que sempre lembra, basta você ir para qualquer dicionário, você vai encontrar lá. Tem sempre morte de alguém envolvida. E essa morte normalmente está como que uma oferenda, não é? Para uma divindade. É assim que essa palavrinha ela é definida. Mas a gente entende bem. Quando a gente fala sacrifício, envolve doação, não é? Envolve, portanto, algo que é oferecido. Sacrifícios que agradam a Deus. Nesse meu caminho de mensagens que tenham esse viés, essa proposta de ajudar a gente a pensar o nosso discipulado, a nossa decisão de andar com Jesus, cabe uma mensagem como essa. Diz assim a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 12, apenas o versículo 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-la. Texto conhecido, que talvez você tenha este texto assim de cor, numa outra proposta, mas de qualquer maneira, nessa tradução aqui compartilhado com você também. Vamos fazer um pedido bem específico para Deus na nossa oração? Eu creio que o pedido seja para que nós possamos alcançar essa ideia de que sim, nós somos convidados a agradar a Deus. Vamos pedir hoje isso ao Espírito Santo, que nos ajude a aproveitar a palavra de Deus para que as nossas vidas sejam agradáveis a Ele. Pedido bem específico, que no dia a dia, na prática, Deus, por seu Espírito, quer nos empoderar para que isso se torne uma realidade. Quantos estão interessados nisso? Você pode orar comigo? Deus nosso Pai, obrigado hoje pela manhã, pela bênção de estarmos reunidos desde esta casa de oração, e neste momento em que a Tua palavra está aberta, foi lida e vai ser compartilhada, que ela possa produzir em nós essa decisão de que nós possamos, de fato, com as nossas vidas, agradarmos o Senhor. Isso é importante para a gente. Queremos nos ocupar disso. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Quando Paulo escreve essa carta aqui aos Romanos, é chamado de o Evangelho de Paulo, ele vai, nos 11 primeiros capítulos, ele vai mostrar para a gente como é que o sacrifício de Jesus, a entrega da vida de Jesus para morrer naquela cruz, no meu lugar e no seu lugar, basta dizer assim, como é que isso é uma prova da misericórdia que Deus teve e tem comigo e com você. E você sabe, misericórdia, entre outras coisas, é aquela decisão que Deus já tomou desde a eternidade de não fazer comigo e de não fazer com você aquilo que a gente merece. Ele já decidiu que ele não vai fazer isso. Mas em Jesus,
esse sofrimento aconteceu com tudo que podia. Então, em 11 capítulos, o Paulo, ele vai contar para a gente como é que Deus, ele dá provas de sua misericórdia através do sacrifício de Jesus. Mas a partir do capítulo 12, uma vez que Paulo já disse o porquê, agora Paulo vai mostrar para a gente como a gente deve viver. Ele vai fazer uma proposta. Então, tendo em vista a misericórdia de Deus por vocês, eu queria convidar vocês agora a viverem de forma coerente com isso, a darem uma resposta também. Então, a partir do capítulo de número 12, Paulo nos convida para fazer o seguinte: olha, agora é a sua vez de oferecer um sacrifício a Deus. Agora é a sua vez. Para que você possa demonstrar a sua gratidão. Diga comigo assim: gratidão. É disso que a gente deveria se ocupar na nossa vida. Gratidão a Deus. Gratidão a Deus. Essa é a nossa resposta. Como que eu posso, portanto, agradar a Deus com a minha vida, pastor? Demonstrando a sua gratidão. Só que isso é uma consequência de tudo que Jesus fez por mim e por você. Então você tem que alcançar o que Ele fez, tem que valorizar o que Ele fez, você tem que se envolver com o que Ele fez, para você também participar desse sacrifício que Jesus já fez, agora oferecendo a sua própria vida. É por isso que o primeiro sacrifício que agrada a Deus, ou a maneira de a gente pensar sobre isso, de sacrifícios que agradam a Deus, o primeiro momento para a gente parar para pensar nisso, é a partir desse texto aqui. Porque se a gente pode dizer que no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, se a gente tiver que falar assim, do que é que a teologia se ocupa em especial, a gente vai dizer, se ocupa da graça de Deus, desse caminho de Deus abraçar a gente e tratar a gente bem, por causa do que Jesus fez. Se a teologia fala de graça, como que tem que ser a nossa ética? Como é que a gente se organiza na nossa vida? E de novo aqui surge a palavrinha gratidão. Então se organize para viver como alguém que é grato a Deus, por ter sido por Ele alcançado na sua vida. Quando isso acontece e a gente entende, a gente se organiza direito naquilo que a gente tem com Jesus. Então preste atenção, porque é muito sério isso. Então, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: eu peço a vocês, eu suplico a vocês, eu rogo a vocês. Então está cheio de autoridade aqui. O apóstolo Paulo é alguém que tinha assim credibilidade junto às igrejas daqueles dias. O apóstolo Paulo, ele é alguém que eu tenho certeza, nós também damos assim atenção ao que ele tem para dizer, porque o apóstolo Paulo foi de verdade. Eu sei que o Otávio gosta muito do apóstolo Paulo, né, Tavinho? Admira muito o caminho de Paulo apóstolo. E não é sem razão. Ele foi alguém que realmente se entregou para Deus. Ele entregou a sua vida, ele entregou o seu corpo, ele entregou quem ele era de verdade. E ele está convidando a gente para fazer a mesma coisa. Por isso que ele fala assim, olha, rogo para vocês, suplico para vocês, eu quero fazer um apelo, está cheio de autoridade aqui, esse pedido do apóstolo Paulo, que vocês entreguem os seus corpos para Deus. Essa palavrinha aqui, entregar os seus corpos para Deus, é uma palavrinha que no grego tem a ver com o que acontece quando duas pessoas elas se casam. Quando um homem e uma mulher se casam, eles entregam um ao outro, eles se entregam mutuamente, para desfrutar um do outro, na intimidade inclusive, no companheirismo, com tudo que o casamento significa.
é uma entrega plena, é uma entrega irrestrita, é uma entrega completa, é uma entrega. O apóstolo Paulo está dizendo: entreguem-se assim para Jesus, entreguem-se assim para Deus. É dessa forma, com esta força, entreguem os seus corpos para o Senhor. E assim, gente, não é de hoje que, como gente, nós idolatramos essa coisa do corpo. Então a gente pode cuidar do corpo cuidando da saúde. Isso é uma coisa boa de fazer. Eu recomendo para você. Mas a gente pode cuidar do corpo só com a intenção de aparecer, da visibilidade que a gente tem. E você sabe que muita gente se organiza para isso, né? E não mede esforços para dar visibilidade a isso por todas as ferramentas aí virtuais que existem. O tanto que a gente gasta com cosméticos. Então a gente se organiza para idolatrar os nossos corpos e a visibilidade daquilo que a gente vai alcançando. Mas o que está escrito aqui é de que com os nossos corpos nós devemos servir a Deus, nós devemos agradar a Deus, nós devemos cultuar a Deus. Então, ao invés de cultuarmos o nosso corpo, com os nossos corpos, nós devemos cultuar a Deus. Pastor, mas isso eu já sei. Mas será que a gente está engajado nessa tarefa de verdade? Então, é expressão da nossa vida. Corpos aqui tem a ver com a expressão da nossa vida. O apóstolo Paulo usa 3 palavrinhas aqui, né? Esse sacrifício, ou seja, essa iniciativa de você entregar mesmo a sua vida para servir a Deus com tudo que você pode. Estão comigo? Que se você já está em outro lugar, volta para cá, por favor. Tem a característica de ser vivo, é um sacrifício vivo. Porque o apóstolo Paulo, ele está pensando num contraste, numa comparação com uma linguagem religiosa. Porque sacrifício, lembra quando eu comecei a falar aqui que envolve morte? Alguém que morre, e aí o fruto dessa morte é oferecido? Então, no nosso caso é a nossa vida. Então, tira o que está morto e põe o que está vivo. Põe isso para servir a Deus. É santo, porque está dedicado para isso, consagrado para isso. Então tem o que eu sempre digo aqui, consciência, tem disposição. Para servir a Deus tem que ter consciência, tem que ter disposição, tem que ter intencionalidade. Então é assim que a gente se organiza. Você se organiza para, não é de qualquer jeito, entendeu? O relaxo dá lugar à excelência, dá lugar ao investimento pessoal, de tempo, de dinheiro, de recursos, todos eles que você tem. Intencionalmente, você assim se dispõe a servir a Deus. Porque é esse tipo de coisa que o apóstolo Paulo diz, vai agradar a Deus, tem que ser agradável a Deus. Então, uma coisa que precisa acompanhar a gente é essa consciência. Eu estou agradando a Deus com a minha vida? Interessa para você agradar a Deus no seu dia a dia? Então, com os nossos corpos é que nós nos expressamos. Então, onde que a gente se expressa? Lá em casa. Só para dar aqui algumas referências, não dá para ficar muito aqui. Mas lá em casa a gente se comunica com o marido, com a esposa. A gente se comunica com os nossos pais. A gente comunica com os nossos filhos. E a gente pode ser educado ou grosso. A gente pode ser sensível. Ou a gente pode ser assim, uma pessoa que destrói o outro na nossa maneira de falar, na nossa maneira de colocar as coisas, na nossa maneira de funcionar. Às vezes não é nem aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente faz que destrói o outro.
Você está agradando a Deus? Percebe isso? Como é prático. É prático ou não é, gente? E a gente sabe se a gente está indo bem ou se a gente está indo mal. Entendeu? Percebe que as nossas expressões importam? O palavreado que a gente usa, ou ele ajuda, ou ele atrapalha. Ou ele levanta, ou ele derruba. Ou ele aquece o coração e traz bálsamo, ou ele contamina mais. A maneira que a gente se comunica, as expressões que a gente usa, né? Coisas que pais dizem para filhos que não deveriam dizer, coisas que filhos dizem para os seus pais que não deveriam dizer, coisas que entre gente que mora junto, coisas que são ditas que não deveriam. É a expressão do nosso corpo. Paulo apóstolo, ele está dizendo assim: sirva a Deus em todo o tempo com os vossos corpos. É isso que é o sacrifício que você deve oferecer e que vai agradar a Deus. É sacrifício porque custa. É sacrifício porque é entrega. É sacrifício porque, às vezes, para não responder alguém, eu tenho que morrer. Para que a vida que Jesus misturou com a minha apareça. Porque senão vai aparecer quem eu sou, sem levar em conta o que aconteceu comigo quando Jesus entrou. Daí sou eu que apareço, e não Jesus. Então, a vida, ela é feita dessa consciência, dessa renúncia. Por isso que é tão importante nós nos ocuparmos disso que eu estou dizendo para vocês. Então, em outras palavras, a nossa vida é a oferta. Você está disposto a ofertar a sua vida para Deus? E com isso agradar a Deus? Você está disposto a viver sacrificialmente para Deus, para agradá-lo? Sim ou não, pessoal? Porque assim, é nessa decisão que a gente ganha, é nessa decisão que quem convive com a gente ganha, é nesta decisão que a sociedade, ou seja, as pessoas ao lado de quem a gente convive, que a sociedade vai sair ganhando também. Mesmo que ela não se permita ser afetada de imediato. Mas é este sal e é esta luz que a gente transmite. Se a gente entender como está aqui. Termina o texto aqui, essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Ou este é o seu culto racional, de lógicos, de logiquem, de lógica, de sensatez, de coerência. Não faz o menor sentido, não faz. E aqui eu tenho que entrar, não adianta. Vou usar aqui. Não faz o menor sentido. Se esse meu querido irmão, se ele me vê dizendo estas coisas hoje aqui, e me vê amanhã tratando mal o caixa do supermercado, se eu passar ali em qualquer dos mercados da cidade. Se ele estiver ali por perto e falar assim, mas viu, o cara que eu vi pregando ali no domingo não tem nada a ver com o cara que está maltratando o caixa do mercado. Nada a ver. Nada a ver. Vai fazer bem para ele? Não vai fazer bem para ele. Percebe? Então a gente precisa prestar atenção, porque o culto que eu estou prestando a Deus aqui e agora, sabe quando que ele termina? Nunca. É isso que Paulo apóstolo. Então, uma coisa para a gente aprender, que tipo de sacrifício agrada a Deus? É quando eu vivo nessa consciência que em tudo que eu sou, em toda a expressão da minha vida, eu estou cultuando a Deus. Você já sabe disso. Mas vamos de novo resgatar isso? E vamos pensar assim, como discípulos de Jesus, nós carregamos esta bendita responsabilidade. Então, com o seu corpo, olha lá, quando você se aproximar de quem quer que seja, como que você vai chegar chegando? O que que você vai chegar dizendo? Com que cara que você vai se aproximar? O que que você quer compartilhar? Tem horas que a gente precisa, com um filho, com alguém, você ter um rosto que transmite algo que a pessoa vai entender. Não fui bem.
Natural que a gente faça isso. Mas isso tem um caráter disciplinar, tem um caráter pedagógico. Mas tem caras que a gente faz que são de deboche, caras que a gente faz que são de desprezo, caras que a gente faz que matam a pessoa sem a gente ter que dizer uma palavra sequer, caras de desaprovação daquelas que têm a intenção de ferir. Tem coisas assim que nós somos capazes de fazer. Então, Paulo apóstolo está ensinando a gente assim: a sua vida é a oferta, a sua vida é o sacrifício. Vocês nunca saem da presença de Deus. Vocês estão num permanente culto. Permanente culto. E aí que a gente vai tomar a decisão, para já ir terminando este ponto aqui. Para pelo menos tentar mais um pouquinho. A gente tem que cuidar com o que acontece com a gente, dependendo do que a gente escuta, dependendo do que a gente vê. Você que tem que saber como que você é afetado no contato que você tem com tudo que é aspecto da nossa cultura, né? Então, numa tradução aqui da Bíblia, a mensagem, o saudoso pastor Eugene Peterson, ele vai dizer o seguinte: ele que era um erudito, ou seja, ele lia direto do hebraico, ele lia direto do grego, ele lia direto do aramaico, ele foi pastor de igreja por muito tempo. E ele compôs a Bíblia, a mensagem, para pastorear a igreja que ele tinha responsabilidade. E nisso Deus usou para se tornar um caminho para a gente também seguir entendendo a palavra de Deus com tudo que ela significa. E ele vai dizer o seguinte aqui, que a gente não pode permitir que a cultura dentro da qual a gente está inserida puxe a gente para baixo. A gente sempre tem que saber reagir, fazendo uma leitura e falando assim, ó, isso daqui é parte de como as pessoas de maneira geral se organizam, mas isso não é para mim. Esse não é o meu modo de pensar. Essa não é a melhor proposta para mim, porque essa proposta de todo mundo está em conflito com a proposta de Deus para todo mundo. Se todo mundo quiser acolher, pode. Mas muita gente não acolhe. Se eu acolhi, eu fico com ela. E aí, para algumas coisas, eu vou dizer não. Então, não vou me amoldar, que seria o versículo 2 aqui. Eu não queria entrar nisso. Mas é uma consequência. O versículo 2 é uma consequência. Não é? Para a gente prestar atenção. Deu para entender esse tipo de sacrifício? Com os vossos corpos. Com os vossos corpos. Então, isso daqui pega a gente em linguajar, em maneira de se expressar, na nossa sexualidade. Pega a gente de muitas maneiras. Tudo que é expressão do nosso corpo, que tem a ver com a nossa lida, com os muitos apetites que a gente tem. Então, é assim, tem coisa que eu não devo. Eu não devo, porque não vai me fazer bem. Então, você tem que aprender a dizer não, para você seguir sendo coerente com aquilo que você crê, para que o que você crê apareça na sua vida todo dia ao lado de todo mundo. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. E aí vem uma implicação disso, que está lá em Hebreus. Vamos ver se pelo menos esses dois eu consigo. Hebreus capítulo de número 13. Aí tem esses versículos aí do 15 e o 16. Hebreus 13, 15 e 16. Hebreus também é uma carta muito importante, que vai fazer uma comparação do que acontecia em termos sacrificiais e do valor que isso tinha no Antigo Testamento, e de como o Antigo Testamento já apontava para Jesus, que de uma vez por todas, com a sua própria vida, ofereceu o sacrifício
que substitui todos os demais. E que, por intermédio de Jesus agora, do que nós temos com Ele, nós agora somos convidados a oferecer o nosso próprio sacrifício, como nós estamos aqui escutando. E aí então, o texto diz assim, o autor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Um sacrifício constante de louvor a Deus, que é o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Só para mencionar, tinham 3 ofertas. Tinha a chamada oferta de paz, lá no passado. O sangue do animalzinho morto, aspergido, e depois eles comiam. Era uma refeição. Tinha a oferta de manjares, envolvia trigo, outros ingredientes ali, não é? E se na oferta de paz, o que estava sendo dito é o seguinte: ao fazermos esta refeição, tendo o sangue sido aspergido sobre o altar, nós restauramos a nossa vida e a nossa comunhão com Deus. Restauração de vida, restauração de comunhão. Não é? Então a gente entra assim em comunhão com Deus. O corpo de Jesus foi lá moído, traspassado, ferido por mim e por você. Daí nas ofertas de manjares, tem um lado assim de crescimento espiritual. Então a gente entra no relacionamento com Jesus e a gente quer crescer, a gente quer desenvolver a nossa fé, a gente quer desenvolver a nossa salvação. A gente está aqui para isso também hoje, prestando nosso culto a Deus. O momento da palavra é um momento de edificação, um momento de reflexão, um momento de confrontação, um momento de aprendizado, um momento de exortação. É um momento para a gente parar, pensar a nossa vida, para a gente poder dar uma resposta para as coisas que a gente vai escutando. Porque a gente quer crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Quantos estão comigo nisso? Verdade? Mas tinha a oferta queimada. E ela ficava ali até ser consumida. Algo que, portanto, estava submetido a um processo, e ao final daquele processo, aquela oferta oferecida, ela tinha sido completamente consumida ali. E aquilo subia a Deus, como assim uma expressão que Ele acolhia. Mas tudo isso tem uma simbologia, e aqui também tem a simbologia de algo que vai oferecer para Deus uma completa devoção, uma completa entrega. E isso é muito do que a gente chama de louvor. O louvor, portanto, não precisava nem dizer isso, mas vou dizer, não custa. Não é o momento do culto em que a gente, convidados pelos ministros, a gente fica de pé e a gente canta a nossa fé. Não, isso aqui é uma expressão de arte pela música, onde também a nossa fé é compartilhada com arte, com poesia, com música. É um momento do culto onde nós adoramos ao Senhor por intermédio das canções. E a música, ela nos alcança na alma, mexe com os nossos sentimentos, faz parte, é uma interação necessária. Mas o louvor tem um caráter, como diz aqui o texto que nós lemos, o versículo de número 15, que é de constância. E aqui a gente tem que perguntar, qual que é a capacidade que a gente já desenvolveu desde que a gente se converteu, desde que a gente entrou num compromisso com Jesus, da gente ser constante. Diga assim, ser constante. Então, ponha isso como um objetivo para você. Ser constante.
ser constante. Isso aqui complementa o que a gente já falou. Porque se permanentemente eu estou oferecendo um culto a Deus, em toda a expressão da minha vida, quando eu estou na minha casa, quando eu saio para trabalhar, por mais cansado que eu esteja na volta, naquele dia em que as coisas não ajudaram, tudo que não podia acontecer, aconteceu. Já aconteceu com você? Tudo que podia dar errado, deu errado. Irrita, mexe. Mas se nós estamos no permanente culto, a gente vai prestar atenção, ainda mais nesses momentos. Porque a gente não deveria, em nenhum momento, inclusive nesses que não ajudam, deixarmos de estar numa atitude de quem constantemente, com os seus lábios, está oferecendo o seu louvor a Deus. Percebe como isso nos salva do que a gente é capaz de fazer da nossa vida quando as coisas não vão bem? Quando acontece alguma coisa que não ajuda? E quando tem aquela pessoa que não ajuda mesmo, quando aquela pessoinha que não ajuda entra em ação, o que você faz? O convite de Paulo é assim: não se esqueça de quem você é, permaneça cultuando a Deus, e cuide para que a maneira como você vai tratar essa pessoa seja ou esteja dentro de um ambiente em que você pode dizer: eu não me perdi, Deus foi glorificado, Ele recebeu o meu louvor. Porque na maneira que eu reagi, Deus foi glorificado, o meu louvor subiu. Porque se isso não acontece comigo ou não acontece com você, está aqui hoje uma oportunidade para você pedir para Deus te ajudar. É aquela oração que a gente fez no começo. Deu para entender isso? Por que a gente está tão doente emocionalmente nesses tempos nossos? É tanta pressão, tanta pressão, tanta pressão. Quem que criou essa pressão para a gente? A gente mesmo. Na maneira que a gente decidiu viver nesse mundo. As coisas estão assim porque este mundo está nas mãos de Deus. Então a gente precisa recorrer à ajuda de Deus, para a gente perceber essas situações todas e para a gente sair. A gente que é pastor também, se a gente viver na base da pressão, da performance, a gente fica doente também. A gente também tem os nossos pecados ministeriais, os nossos pecados eclesiásticos. A gente também tem os nossos descaminhos, as nossas disfuncionalidades. Porque toda vez que a gente resolve fazer, que a gente fala assim: não, mas eu sou muito sistemático. Não, porque toda vez que a gente decide bancar a coisa, a gente esquece que a gente precisa guardar o coração e a gente precisa prestar atenção nas coisas que a gente ensina também, a gente cai na mesma. E a gente vai no mesmo caminho de todo mundo. Então, o mundo adoecido é por falta de levar em conta, com tudo que a gente deveria, a proposta de Deus para a nossa humanidade. A gente seria mais saudável se a gente prestasse mais atenção. E sabe o que é que tem envolvido aqui, gente? Nessa ideia de o fruto dos lábios que proclamam o nome de Jesus. O fruto dos lábios que proclamam o nome de Jesus. Presta atenção nessa palavrinha aqui, ó. Lealdade. O que é ser leal a alguém? Ser leal a alguém, o que você diria? Como que você explicaria? Eu tenho certeza que muitos aqui viriam aqui. Ser leal para mim, pastor, é isso. O fruto dos lábios que confessam o nome de Jesus tem a ver com lealdade a Jesus. Vamos falar sério? Qual que é a capacidade que a gente tem de permanecer sendo leais a Jesus nessa perspectiva de evangelho que eu estou pregando para vocês aqui? Lealdade a Jesus. Entendeu? Se o seu marido xinga você, você devolve com um negócio pior, você está sendo leal a Jesus? Não, só responda assim. Tem lealdade a Jesus envolvida aí? Mas não tem mesmo. Você está entendendo? O pai fala com o filho devolve com uma expressão assim, bem
mal educada, falando assim, de pai e filhos no Senhor Jesus, está tendo lealdade a Jesus nessa resposta do filho para o seu pai? Você está entendendo o que eu estou falando aqui? É prático ou não é? É prático ou não é? Então, para eu ser constante nesta oferta, porque assim, ó, ofereçamos a Ele um sacrifício constante, não precisa nem explicar, um sacrifício constante de louvor a Deus, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, Jesus ele não faz conta de algumas coisas que a gente faz conta. Não, é em nome de Jesus. Era melhor você não dizer que é em nome de Jesus e demonstrar isso com a vida, fazendo. Faz mais sentido. Porque tem hora que o nome de Jesus na nossa boca envergonha Ele. Não ajuda não. Tem hora que a gente fala em nome de Jesus, dependendo de quem está vendo e sabe o que a gente faz, é vergonha para Ele. Vocês estão entendendo? Mas está claro isso. Porque precisa ficar claro. Porque precisa ser claro primeiro para mim. E eu preciso que seja claro para vocês também. Essa é a minha tarefa. Deu para entender? Primeiro de viver. Lado a lado com vocês. Aqui eu estou no meu dom, exercendo. E na oportunidade e o privilégio de poder anunciar a palavra. E dizer que o que está escrito aqui é de verdade. É de verdade. Então hoje nós vamos ficar com esses 2 pontos. Para a gente poder ter um momentozinho de oração. Porque convém. Você foi ajudado a parar para pensar? Vamos dar uma resposta enquanto os meninos da música vão chegando aqui? Vamos dar uma resposta. Eu e você, vamos dar uma resposta? Vamos dar. Os meninos da música aqui vão dar a resposta deles também. Eles estão do nosso lado, dando essa mesma resposta. Eles só vão nos favorecer uma declaração de fé cantada. Mas eles estão dando a sua resposta também. Eles estão pensando tanto quanto você. Meninos, meninas, todo mundo pensando, refletindo. Eu, eles, vocês, todos nós aqui. Vamos dar uma resposta agora? Faça uma reflexão pessoal. E nós vamos orar já já, mesmo sentadinhos. Tá bom? Daqui a pouquinho eu peço para você ficar de pé para a gente fazer a oração. E é claro que você pode se ajoelhar aí se você desejar. Você pode chegar aqui nesta plataforma aqui, fazer deste lugar um lugar para você também buscar a Deus, se assim você prefere. Não é? De maneira geral, os pastores convidam, né? Vem para frente, se coloque aqui, mas é para dar uma oportunidade para você, viu? E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pensar nessas coisas, eu e você. Quando eu chegar lá em casa hoje, vou encontrar minha esposa, meu filho, meus filhos vão lá para almoçar com a gente. Depois chega no meio da tarde, chega a criançada lá do Dom e da Edi. Então a gente tem uma interação ali. Depois tem a hora que a gente fica sozinho. Eu com meu celular na mão, de repente vendo alguma coisa na televisão. Mas é o meu corpo sempre interagindo com muita coisa. E nessas interações é que eu preciso me lembrar que eu estou em permanente culto a Deus. Nessas interações eu preciso oferecer o meu constante sacrifício de louvor, como quem é alguém que confessa o nome de Jesus. Porque ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E eu termino para você poder fazer essa oração, nós cantarmos de uma oração final, para a gente sair daqui 11h30 da manhã.
o encontro de Jesus com uma mulher, onde Jesus diz para ela: o Pai busca aqueles que estejam dispostos a adorá-lo em espírito e em verdade. É com muita consciência, é com muita disposição. Vamos dar uma resposta de fé a Ele nessa manhã. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpri o teu querer. Faça o que está em meu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, Senhor. Pois pra te adorar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpri o teu querer. Faça o que está em meu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado. Eu quero estar ao teu lado. Eu quero estar ao teu lado. Amém. Vamos ficar de pé, meus amados. Vamos dar essa resposta agora também orando e nos unindo à canção que nós aqui fizemos como declaração hoje pela manhã. Deus nosso Pai, nós queremos oferecer ao Senhor a nossa vida como um sacrifício que lhe seja agradável. E por isso hoje nós paramos para pensar um pouquinho sobre como é que isso acontece no nosso dia a dia. Eu falei algumas coisas aqui, mas o Senhor, pelo seu Espírito, certamente ministrou de forma mais profunda em cada coração. O Senhor colocou impressões no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. O Senhor trouxe à memória situações, fatos. O Senhor marcou a vida dos meus queridos que aqui estão, como tem marcado a minha vida, falando com a gente de uma forma clara, trazendo a nossa atenção para as coisas que são importantes, para aquilo que a gente precisa perceber no nosso dia a dia, ao lado de todo mundo, para que a nossa vida seja agradável aos teus olhos. Nós queremos agradá-lo,
E assim, a nossa humanidade será mais significativa. Nós é quem ganharemos muito nos ocupando de viver assim. E nós seremos abençoados com isso. E seremos abençoados através disso. Abençoadores através disso. De muitas outras. As pessoas que estão desde dentro de casa, nossa família, nossos queridos. As pessoas com quem a gente se encontra no nosso dia a dia. Quer elas ajudem ou não. Nós somos sacerdócio do reino. Sacerdotes do reino. E nós queremos assim oferecer sacrifícios que agradem ao Senhor. Então abençoe nas decisões que foram tomadas hoje aqui pela manhã. E leva-nos agora na tua paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam e estejam sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Amém. E amém. Que Deus os abençoe. Uma boa semana, bons pequenos grupos, e a gente se encontra por aqui.